Boa noite. É Nadia que está falando. Eu sou professora do AE. Eu tenho 2 alunos, um com paralisia cerebral e um autista que eu recebi agora. Foi o primeiro dia que eu atendi. E ele não é oralizado. Uhum. E com paralisia cerebral também não. Uhum. Mas, assim, ela não consegue, ela não tem controle, os controles dela são involuntários, ela não consegue pegar nada, tudo que ela alcança, ela joga, ela passa a mão e derruba tudo. E, assim, perguntei para a mãe dela, ela frequenta uma escola especial, perguntei se ela tem se eles trabalham comunicação alternativa com ela. Aí ela disse, olha, nunca me falaram sobre isso. Aí eu sabia assim, eu já marquei duas visitas com eles e eles não agendaram ainda a minha visita. E eu fico assim incomodada, porque como fazer? Eu posso estar fazendo alguma coisa para ela sem conversar com a professora da escola especial? Como fazer? Tá certo. Né? Essa é a minha dúvida. Tá certo. Bom, eu anotei as perguntinhas de vocês, eu tenho certeza que conforme a gente vai conversando, vai aparecendo outras. Se eu não responder, eu peço que vocês questionem de novo, porque pode passar, tá bom? Mas eu anotei aqui conforme a gente vai conversando. Eu acho que a gente tem que partir do início de eu explicar para vocês o que é a comunicação alternativa, que talvez ainda não tá tão claro, tá? A comunicação alternativa, aumentativa e alternativa, ela é um conjunto de ferramentas e estratégias, né? Então, ela vai fazer parte da área da tecnologia assistiva, que ela é específica para a gente poder desenvolver e ampliar as habilidades de pessoas com deficiência. Então, a parte destinada à comunicação é a parte da comunicação alternativa e aumentativa. Pessoas que podem utilizar comunicação alternativa e aumentativa. Toda pessoa que existir ou tiver uma necessidade de linguagem e comunicação. Então, é importante eu falar para vocês que não só o autista, não só o PC, não só o síndrome de Down, toda pessoa que tiver uma necessidade, uma alteração de linguagem, de fala, ela é uma grande indicada a utilizar comunicação alternativa e aumentativa. Quando que a gente indica isso? Né? A partir de que idade? A partir do momento que a gente já percebe que a criança, ali pelo 1 ano e 2, 1 ano e 3, 1 ano e 4, 1 ano e 5, essa criança ela não está desenvolvendo componentes de linguagem, fala, nós, fonoaudiólogas, já podemos introduzir a CAA, né, que é essa sigla para comunicação alternativa, para estimular linguagem, fala e comunicação. Tá? Algumas mães colocaram para mim, eu acho que ali no chat também, sobre essa questão de que o medo de que será que a criança vai conseguir usar os símbolos, ou enfim, ou as ferramentas, ou as estratégias, porque ele não aponta, ou ele não discrimina. Como que faz, né? O que acontece? Por se tratar de um conjunto de ferramentas e estratégias, quer dizer que a gente vai buscar a melhor para esse usuário. O que eu quero deixar claro para vocês, coisas que são importantes eu salientar com vocês. Para usar comunicação alternativa aumentativa, não existe pré-requisito. O que eu quero dizer para vocês? Se hoje sua criança ela não aponta, ela pode utilizar comunicação alternativa aumentativa. Não é necessário apontar. Por que não é necessário apontar? Porque a gente vai ensinar ela a se comunicar de outras formas, através de outros modos de linguagem. Então, seja um rastreador visual, deixa eu ver se eu tenho um rastreador embaixo da tecnologia aqui do meu lado.
Não sabe. Não tá aqui. Rastreador visual é aquele. Eu vou tentar encontrar a imagem, eu vou pedir para a Larissa compartilhar com vocês depois. Rastreador visual é quando a gente utiliza uma folha que tem símbolos nos quatro cantos da imagem, da folha, e a gente vai ensinando essa criança a treinar o contato ocular para comunicar as opções, a mensagem que ela quer. Então, acho que foi uma mãe que colocou que acho que foi uma mãe ou uma professora, desculpa, não lembro agora, que a filha ou a criança era aqui, ó, a Bárbara está comentando, tem um rastreador. Tem um filho ou uma criança, enfim, que hoje ela não, com PC, ela não tem essa mobilidade, né? Essa destreza motora para apontar. Então, uma das formas que a gente pode fazer é através desse treino de rastreio ocular. Dá para fazer em baixa tecnologia. O que é baixa tecnologia? Em papel, em prancha, né? Para a família que não tem condições de hoje utilizar alta tecnologia, que seria um tablet, por exemplo. Essa é uma das possibilidades. O que eu quero falar para vocês, que mesmo assim a gente vai desenvolver com as nossas crianças a comunicação multimodal. O que é isso? A comunicação multimodal, a gente vai estimular e incentivar todas as formas de comunicação dessa criança, que não só o falar, não só os gestos, não só a fala, os símbolos. Eu vou validar todas as formas de comunicação. Eu vou entrar mais para frente aí sobre comunicação multimodal para ficar claro para vocês. Mas, ou seja, não existe pré-requisito. Se a criança ela não sabe apontar, ela não é necessário apontar para usar comunicação alternativa. Teve uma dúvida, por exemplo, meu filho não consegue discriminar a imagem. Meninas, não é necessário discriminar imagens para usar comunicação alternativa e aumentativa. A criança, o adolescente, o adulto não precisa discriminar a imagem para usar comunicação alternativa, tá? Por quê? A gente vai ensinar essa criança ela identificar a função daquele símbolo através do plano motor. Então, por exemplo, aqui no canto está escrito tem a figurinha do eu. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu estou com um comunicador, com uma prancha na... Deixa eu ver se a câmera vai pegar. Bom, eu vou abrir um TD aqui na tela para vocês verem. Ó, aqui vocês estão vendo, ó, uma prancha de imagens que eu fiz para um paciente meu. Como que eu vou ensinar o paciente o que é guardar o lanche? Eu vou ensinar ele, não porque ele está olhando essa figura, ele está entendendo que esse símbolo significa guardar. Ele vai aprender o que é guardar, porque a posição desse símbolo está sempre nesse canto. E toda vez que eu for modelar, eu vou mostrar para ele quando é necessário guardar, dando função e contexto, eu vou apontar para esse símbolo. Então, ele vai começar a aprender que tem alguém com a câmera, o áudio ligado, gente. Então, ele vai entender que toda vez que eu falar para ele, por exemplo, Henrique, ó, a gente tem que guardar o lanche, eu estou apontando nesse símbolo aqui, ele vai começar a entender que esse contexto comunicativo, essa minha fala e esse símbolo significa essa informação. Então, ele vai começar a associar o contexto comunicativo com a função comunicativa, com o vocabulário que eu falo. Ele vai começar a associar isso através da minha troca com ele. Então, ele não precisa saber que isso aqui é um guardar, ele só precisa saber onde está o símbolo. Ele tem que ficar no mesmo lugar, no plano estático. Não pode ficar trocando o símbolo de local.
tá? Isso acontece muito para quem usa PECs. Vai trocando as figuras e eles vão saindo de lugar. Aí essa criança ela perde muito tempo na hora de escolher a figura, porque segunda-feira a figura do guardar estava aqui no canto esquerdo, por exemplo. Na terça-feira está no canto direito. Na quarta-feira está lá na última página. Essa criança ela gasta muita energia para localizar o símbolo. Ou seja, ela vai desistir de usar, tá? Então, isso é um dos mitos, meninas, que eles que ainda utilizam, né? Ainda falam que a criança precisa discriminar a imagem, ela precisa apontar, ela precisa ter contato visual. Nada disso é necessário para usar comunicação alternativa. Eu preciso reforçar com vocês. Não há pré-requisito. Toda pessoa tem possibilidade de usar comunicação alternativa. Inclusive aquelas pessoas que são bastante comprometidas, que têm um déficit intelectual, que têm um déficit motor, que têm questões sensoriais, que têm acuidade visual baixa. Então, todas as pessoas podem utilizar comunicação alternativa. Não só aquelas que não falam, mas aquelas que falam também precisam ampliar seu vocabulário, precisa desenvolver a conversa, precisa desenvolver o diálogo. Então, todas as pessoas são indicadas, tá? Vou continuar. Aqui, meninas, eu estou mostrando para vocês alguns modelos, né, de comunicação alternativa. O que que é comunicação alternativa? Então, ela pode ser uma prancha, ó. Então, a criança vai começar a entender o que é oi, essa função do cumprimento social, porque toda vez que eu for dar oi para ela, eu vou fazer assim, oi, João! E aí eu vou lá e eu aperto a figurinha do oi. Toda vez que ele vem, eu falo, oi, João. Eu dou o oi, eu falo oi, eu dou um gesto e aperto a figurinha do oi. Ele vai começar a entender pelo contexto comunicativo, pela repetição, pela função que eu estou dando, que esse símbolo ele representa algo a dizer. Ele não vai entender, ele não vai precisar discriminar a imagem. Ele vai entender porque toda segunda-feira eu faço isso repetidamente. Então, ele vai começar a associar. Aí, quando ele for lá na casa do vovô, na sexta-feira, e o vovô fala assim, oi, João, o que que ele vai fazer? Ele vai memorizar, ele vai lembrar. Ele vai lembrar da onde que veio esse símbolo, quem já... Da memória dele, né? Que a Ana, lá na segunda-feira, dá oi para ele sabe o que que ele fez. Ele criou uma imagem dessa representação e ele sabe o que é um oi. Ele está construindo linguagem através de símbolo. O que que acontece, meninas? Muitas vezes, essa construção da linguagem, essa construção do pensamento, ela é alterada. Por quê? Se eu tenho um processamento sensorial alterado, se eu tenho uma alteração dessas experiências que eu preciso para criar ideia, para criar pensamento alterado, a minha linguagem vai ser alterada. Então, quando eu faço assim, para uma criança que não tem a linguagem desenvolvida, talvez não faça sentido nenhum para ela, que essa mão mexendo é um gesto comunicativo. Que essa minha fala, essa palavra oi, também tem um contexto comunicativo, tem uma função. Ele vai começar a aprender isso porque ele vai começar a criar essa memória visual, essa representação simbólica. Então, o símbolo ele vai vir para dar esse apoio à linguagem. Vai ser mais fácil ele começar a construir essa linguagem. Por isso que é indicado para toda pessoa que tem uma alteração de linguagem. Porque se hoje ela não consegue desenvolver linguagem só pelo suporte auditivo, e todos nós somos visuais, eu vou dar um suporte visual para ajudar ela a criar essa imagem. Aqui eu tenho vocalizadores, que eu aperto, eu aciono, eu gravo e sai uma voz. Aqui eu tenho figuras, também podem ser representar comunicação alternativa aumentativa. Aqui eu tenho pranchas de comunicação alternativa aumentativa, ó, vários modelos. Ana, volta só um pouquinho na figura anterior lá para você me mostrar de novo isso aqui, né? Esses botões aí que eu nunca tinha visto.
São vocalizadores. Deixa eu pegar um para vocês. Vocês já tinham visto, mães? Eu nunca tinha visto. Acho que eu tô meio parada. Vocês já viram? Eu já tinha visto. Já? Para que serve? Para aumentar o volume da voz? Tá sem áudio, Silvânia. Ele vai se comunicar apertando. É como se fosse um mouse, Ah, tá. entendeu? Mas ele leva para alguma figura? Não, ele fica parado. Ah, Ela vai ficar, ele só aponta. tá. Entendi. Tem uma menina que eu acompanho ela, que ela usa muito ele. Depois é que eu não me lembro o nome dela. Depois eu passo para ti, para tu ver. Quando tiver um tempinho. Ela usa na sala de aula? Ela usa, ela faz vídeo. Eu acho que ela é fonoaudióloga, ela faz vídeo na internet. Ela usa, tá. é porque, como eu uso muito a comunicação com o Kleber, aí eu sempre. Ah lá, chegou um, ó. Ó, esse daqui é um acionador ou um vocalizador. Então, ele é de alta, a gente fala que ele é alta tecnologia. Então, por exemplo, eu quero treinar, eu quero ensinar, na verdade, talvez, a minha criança a ensinar ela a falar sair. Na verdade, a palavra não é treinar, eu preciso ensinar ela. Então, sair. O que eu posso fazer? Eu venho aqui e faço assim, ó. Sair. Gravei minha voz. E aí, eu vou colocar esse acionador do lado da porta. Preso assim do lado da porta. Toda vez que eu for sair da sala, eu vou apertar. Olha. Sai a voz. Que legal, gente! Então, toda vez que eu saio da sala, eu aperto. Porque eu estou mostrando para essa minha criança a função desse botão. Quando a minha criança quiser sair da sala, ela vai vir apertar. E eu vou entender o que ela quer me comunicar. Então, essa é uma forma de comunicação. Ana, tem que ter vários, então. Eu Oi? ponho um na porta, eu ponho um na porta, por exemplo, se eu quero abrir a geladeira, eu coloco um na porta da geladeira, um na porta para sair. Então, cada um, eu posso ter vários desse. Pode ter vários, espalhado pela casa, com E várias é caro palavras. isso? Não, vocês conseguem comprar isso no Mercado Livre, dá para comprar em quantidade, Olha. tá? Muito Vocalizador. Aqui é o Obrigada. rastreador visual que eu falei para vocês. Ó, meninas, deixa eu tirar o meu... aqui na capa. No vetor aqui, pra vocês verem o filtro, sem filtro. Pronto. Ó. Esse aqui é um rastreador visual, olha só. É uma folha. Aqui eu quero ensinar essa minha criança, ela mostrar para mim onde está doendo, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ensinar essa criança, ela a apontar com os olhos onde está doendo. Então, eu posso falar assim, Bárbara, olha, você pode me mostrar onde está doendo? Será que você está sentindo dor na cabeça? Será que você está sentindo dor na barriga? Será que você está sentindo dor na mão? Tá? E aí a gente vai ensinar essa criança, ó, eu olho ao redor, eu olho para a pessoa, tá? Eu olho para aquilo que eu quero. E aí eu peço para a criança, olha agora. E a criança, ela vai direcionar para mim, ó. É que vocês não conseguem ver, mas a pessoa que estiver na minha frente, ela vai olhar para o símbolo. E eu que estou aqui atrás, eu vou validar. Ah, Júlia, eu vi que você olhou aqui para cima, então você deve estar com dor nas pernas. Então, a gente pode fazer isso de diversas formas, esse rastreador visual com folhas. A gente pode colocar letras, a gente pode colocar símbolos, várias formas de trabalhar com as nossas crianças, tá bom? Ó, a Fabrícia entrou aí. Oi, Fabrícia. E Olá. quando é igual o Augusto, que não sabe onde está a dor, né? Na verdade, Ana, não é? Ele sabe falar as partes, todas as partes do corpo, mas ele não sabe descobrir a dor, sabe?
Então, isso tem a ver muito, talvez, com processamento sensorial, mas provavelmente você já consegue identificar alguns sinais comunicativos dele, onde que pode ser a possível dor. Então, você vai validar. Olha, Augusto, eu tô vendo que você tá ficando irritado, que você tá bravo. E eu acho que o que você pode estar sentindo é dor. Então, eu percebo o comportamento dele comunicativo e eu vou validar isso de uma forma multimodal e vou falar, eu acho que você pode estar com dor. Então, eu começo a ensinar essa criança a perceber que aquele comportamento que ela traz tem uma comunicação, tem uma função comunicativa, e eu vou representar com símbolo para ele, através da modelagem. Então, a gente vai ensinando isso aos poucos, tá? Outro ponto. Então, aqui existem as pranchas de comunicação alternativa. Essa daqui é uma prancha. PECS também é uma forma de comunicar. Aqui são pranchas de vocabulário, de alfabeto, também é uma forma de a gente poder alfabetizar as nossas crianças, tá? Então, ó, tipos de comunicação alternativa. Alta tecnologia, que é o tablet, vocalizador, tá? Dispositivos móveis, aplicativos, software, sistema de comunicação alternativa. Baixa tecnologia, são as pranchas, são os livros, tá? Ó, esse daqui também, ó, é um sistema robusto, é um pequenininho, ó, de poucas folhas que a gente faz. Existem diversas formas de a gente criar o suporte comunicativo para as nossas crianças, tá? Quando é alternativa? Quando a gente usa na alternância da oralidade daquela pessoa que ela ainda não vocaliza, que ela ainda não fala. Aumentativa é quando a gente quer ampliar essa comunicação, esse diálogo, esse discurso, tá? Quando saber qual é melhor, quando é alta, quando é alternativa ou aumentativa, quando é alta, quando é baixa, tá? Vai depender da avaliação do paciente, vai depender das necessidades do paciente isso. Então, por exemplo, eu tenho que avaliar como que é, inclusive, hoje o perfil econômico dessa família, porque se a família não tem condições de comprar um tablet, eu vou ter que pensar em um recurso em baixa tecnologia, ou seja, em pranchas, em cadernos, em livros, para ele poder se comunicar. Ainda também tem um mito que a comunicação alternativa é caro. E não é caro, meninas, porque hoje existem diversas formas a gente dar esse suporte. Óbvio que um tablet, ele é mais ágil nas respostas. Conforme essa criança ela vai ganhando vocabulário, então vamos dizer, hoje o João, ele tem pouco vocabulário, ele tem poucas funções comunicativas. Então, hoje, dá para ele usar um sistema, digamos, de 10 páginas. Mas quem sabe daqui até o final do ano, essas 10 páginas vai virar 50. Depois vai virar 100. Depois vai virar 1000. E aí vai ficando complicado ficar carregando, né? Uma prancha, um livro pesado para todos os cantos. Então, a família que utiliza comunicação alternativa, ela precisa, sim, planejar isso, que a ideia é, conforme a criança vai evoluindo, ela vai ganhando vocabulário. Imagina uma criança, um bebê, quando ele começa a desenvolver a linguagem, ele vai ganhando palavras. As nossas crianças também. Então, chega um ponto que não é mais viável ficar carregando pranchas e pastas para cima e para baixo, porque é pesado, não é ergonômico. Então, isso tudo tem que ser planejado futuramente, né? Mas existem diversas formas da gente pensar nesse passo a passo, tá? Vou abrir aqui e continuar. E qual que é o objetivo, então, da comunicação alternativa? Auxiliar as pessoas com necessidades complexas de comunicação a ter uma comunicação mais eficiente, né? E proporcionar a esse indivíduo oportunidades. Olá? Só desligar o microfone, por favor. E proporcionar ao indivíduo oportunidades e capacidades para se comunicar com autonomia e independência,
Isso é importante, né? Porque uma pessoa ela só vai ser realmente independente quando ela conseguir se comunicar por ela própria. E o que que acontece, meninas? Todas as pessoas, todas, sem exceção, todas as pessoas têm possibilidade de aprender. Todas, tá? Todas as pessoas têm a possibilidade de se tornarem, de serem alfabetizadas. Por isso que a gente precisa encontrar um sistema robusto. Eu já vou explicar o que é um sistema robusto. Porque vai chegar um momento, meninas, porque mesmo que vocês tenham um livro grosso de prancha, com várias imagens, mesmo que você tenha um tablet, vai chegar um momento que não vai ter símbolo suficiente. Todo dia nós aprendemos vocabulário. Todo dia nós ganhamos linguagem. Então, o objetivo de ter um sistema robusto, que tenha letras, números, é que a gente alfabetize essa criança. E aí ela possa, com autonomia e independência, escrever o que ela quer comunicar. Então, aqui, ó, formas de comunicação alternativa, seja uma prancha de figuras soltas, seja uma prancha estática, seja um rastreador visual, como eu mostrei para vocês, seja uma prancha para solicitar, seja cartões, tudo isso é comunicação alternativa, tá bom? O que é um sistema... considerado Eu vou botar um videozinho que é bem legal, bem curtinho, para vocês entenderem o que é sistema robusto. robusto, ele precisa preencher alguns critérios. Ter muito vocabulário, o que está diretamente relacionado com a autonomia comunicativa. E esse vocabulário, ele tem que ter um equilíbrio na sua distribuição, o chamado 80-20. 80% do vocabulário essencial, 20% do vocabulário acessório. Outra característica é que ele precisa permitir a estimulação de todas as funções comunicativas. Pedir, perguntar, comentar, protestar, relatar, solicitar atenção e assim por diante. Ou seja, ele deve ser preparado para uma conversa mesmo. Dá a possibilidade de estimular a linguagem auxiliada por símbolo, modelar o dia todo em vários contextos, com vários parceiros, em vários ambientes. Ter espaço e estrutura para crescer junto com o indivíduo, ou seja, acompanhando o desenvolvimento da linguagem em seus subsistemas, a pragmática, a semântica e o vocabulário. Outra característica, ele precisa ter um padrão de organização e apresentação dos símbolos bem definido, sem que eles sejam randomizados constantemente. Padrões de apresentação trazem automaticidade no uso e permitem que toda a atenção e energia do usuário fiquem voltadas para a comunicação em si, e não em discriminar e localizar imagens em todo momento no seu discurso. Por fim, ter um teclado ou alfabeto para dar suporte ao letramento e o uso de palavras escritas em alguma fase do desenvolvimento. Sistemas robustos, portanto, não estão relacionados à tecnologia. Eles podem estar tanto num livro de papel quanto num tablet ou computador. Então, resumidamente, o que é um sistema robusto? Ele precisa ter, presta atenção às mães que já têm um sistema com sua criança. Ele precisa ter alfabeto e números. Será que hoje o seu sistema ele tem alfabetos e números? Ele precisa ter expressões, frases, sejam elas curtas ou expressões, as palavras rápidas ou palavras curtas que a gente chama. Vocabulário essencial. O que é um vocabulário essencial? São palavras que a gente utiliza durante o dia a dia. São palavras de alta frequência. Vocabulário acessório. São esses vocabulários que vão dar apoio às palavras que a gente usa no dia a dia. Já vou explicar para vocês. Ele precisa desenvolver todas as funções comunicativas, para além dos pedidos, tá? E ele precisa ser usado em diversos contextos comunicativos, com diversas pessoas. Ou seja, ele tem que caber em todos os momentos da vida desse usuário. Então, tipos de sistema de comunicação robusto. Um TD, Snap, que é o Core, né? Isso é pelo aplicativo, esses que a gente utiliza, quem me acompanha na internet vê eu utilizando.
Esse daqui é um flipbook, um core words. Ó, esse é um core grosso, esse daqui é um core pequenininho, ó, com poucas páginas. Ó. Tá? Pod é um sistema robusto, o Grid é um sistema robusto, tá? O que é um vocabulário essencial? Então, foi isso que eu falei para vocês. O vocabulário essencial, ele corresponde, em média, 70% a 90% das palavras que a gente fala diariamente. E ele é possível desenvolver diversas funções em vários contextos comunicativos. Então, a gente consegue fazer pedidos, negar, rejeitar, protestar, interagir, dar e trocar informações, fazer cumprimento, contar o que aconteceu, fazer comentários, falar sobre o passado, falar sobre o futuro, tá? E elas podem ser ensinadas de diversas formas. O que acontece? Deixa eu fazer um comentário. Teve uma mãe que falou que o filho dela, acho que é a mãe, né? Falou que o filho dela usa PEX e não está evoluindo. Meninas, o PEX, ele é, sim, um método de comunicação alternativa. Contudo, não é um método robusto. Ou seja, a sua criança, ela vai ter uma limitação mesmo no desenvolvimento. Porque ela não vai conseguir desenvolver todas as funções comunicativas. Uma das áreas da linguagem, ela se chama pragmática. O que é a pragmática? É o uso funcional da linguagem, eu saber me comunicar de uma forma funcional. Para eu conseguir me desenvolver e conseguir me comunicar de uma forma funcional, eu preciso desenvolver todas as funções comunicativas. Mas, se hoje eu tenho um sistema limitado que só me ensina a perguntar, aliás, nem perguntar, a pedir, protestar e fazer comentário, eu não vou conseguir desenvolver todas as funções comunicativas. Então, se você hoje tem um filho que usa PEX, sinto te dizer, ele não vai evoluir com esse sistema, tá? É preciso entrar em sistema robusto, tá? Ana, qual sistema robusto? Tem que avaliar. Tem que avaliar. Porque se for em baixa tecnologia, a gente pode pensar ou um pod ou um core words. Core words, figuras focadas em palavras essenciais. Pod é um sistema de comunicação alternativa, com o objetivo de conversação. O arranjo dele é mais para conversação e pragmática. O core, a ideia dele é para desenvolver pragmática, então esse uso funcional, mas o foco dele mais é em vocabulário. Ou seja, no core, que é esse sistema aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo pegar o meu tablet, já vou pegar para vocês também, ó. Deixa eu ver se aqui pega, ó. Vocês estão vendo que aqui tem vários símbolos, né? Eu vou ensinar a criança a comunicar através do símbolo pela palavra. Mas a função comunicativa eu vou dando na conversa. No pod é diferente. Eu vou ensinar ele a se comunicar através do contexto e das funções. É um pouco diferente. Quando eu sei qual é o mais indicado para o meu filho, precisa ter uma avaliação fonodiológica para isso, específica e especializada, para saber que nível de linguagem ele está, quais são os comprometimentos ou os desafios que hoje ele apresenta, qual é o melhor indicado dentro do perfil dele. Tento levar em consideração como é que é o plano motor dele, esse planejamento motor dele, se ele tem dificuldade visual, se ele tem dificuldade sensorial, se ele tem uma praxis boa para apontar ou para deslizar um tablet. Eu preciso avaliar como que tá as funções comunicativas dele, quais ele tem, como que ele aplica, como ele se comunica. A Larissa comentou dos comportamentos desafiadores.
quais comportamentos desafiadores ele tem, o que que a gente precisa trabalhar. Tudo isso eu vou ter que pensar, a fono e a família, juntos, para pensar qual é o melhor sistema indicado para ele. Então, hoje, meninas, para responder para vocês qual é o melhor sistema, se é POD, se é CoreWords, a gente precisa saber como que é a sua criança hoje. Esse é o primeiro ponto. Todos os dois dá para trabalhar em alta tecnologia, em tablet, quanto em baixa, como livro e prancha. Todos os dois. Agora, dizer para vocês qual é o mais indicado, precisa avaliar a criança. Então, de novo, vou dar um exemplo. Teve uma mãe que falou que quer ampliar a conversação, quer ampliar frases, quer ampliar discurso. Talvez o mais indicado seria esse sistema aqui, ó, através de figurinhas, do CoreWords. Por quê? Eu vou ensinando ele a construir frase, conforme eu vou modelando e apoiando. No outro, é mais para a gente desenvolver pragmática, só que para eu navegar, o pod tem que apertar em cliques, a gente fala em cliques. Deixa eu pegar meu pod para vocês verem. Pode agora, gente. Vamos conhecer Vamos lá, o eu pod. quero ver se eu consigo abrir o pod para vocês no computador, gente. Tinha ele, só que ele atualizou. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui para vocês. Vou entender. Ó, meninas. Esse daqui que vocês estão vendo na minha tela, vocês estão vendo minha tela? Ó, esse sistema aqui é o sistema em CoreWords. São o quê? Palavras essenciais. Então, eu vou trabalhar pronomes, eu, ela, você, seu. Eu vou trabalhar verbos, que são palavras essenciais. Todas essas palavras a gente usa diariamente com as nossas crianças. Eu vou ensinar o não, o sim. Eu vou ensinar palavras de ligação. Eu vou ensinar perguntas. Eu vou ensinar interação. Eu vou ensinar vários vocabulários, comida, pessoa. Então, esse sistema que vocês estão vendo é o sistema CoreWords. Eu ensino a criança através dessa construção de combinações de palavras. Então, por exemplo, se é uma criança que está começando a falar, eu posso, talvez, pensar um sistema de CoreWords, eu vou falar assim para ela, assim, ó. Júlia, olha só, tem que esperar. Não está na hora ainda de você entrar na sala. A fono ainda não te chamou, então a gente tem que esperar. E eu aperto o símbolo do esperar. Porque eu estou dando função para ela entender que nesse contexto, e o que eu estou dizendo para ela tem uma representação simbólica através do símbolo, esperar. Aí eu quero ensinar, deixa eu abrir a barra de ferramentas aqui. Agora eu quero ensinar essa minha criança a construir frases. Tem que diminuir o tamanho da grade. Vamos ver aqui, 6:9. Deixa eu na grade. Ó. Eu abri um pod para vocês. Ó. Esse daqui, meninas, é um pod. Esse é um pod. Ó. Então, olha como o sistema ele é diferente, as figuras são diferentes. Ó, tem outra organização. E eu quero falar para a Júlia a mesma mensagem que eu falei. Júlia, a gente não está na hora de entrar na fono ainda. A gente tem que esperar. Então, eu venho mais a dizer, ó, estou te contando algo. É sobre agora, Júlia. Ó, aí eu posso vir aqui em ações, e eu vou vir aqui nas ações e vou ensinar para ela. Esperar. Tem que ver se tá, isso daqui tá aqui, o esperar. Ó, esperar. Esperar. Ou eu venho aqui, ó, Júlia, não tá na hora ainda, ó, tem que esperar. Só que vocês viram que quantos caminhos eu tive que fazer, ó,
Olha quantos cliques eu tive que fazer para ensinar ela a esperar, ó. 1, 2, 3, 4. Daí eu deslizo, ó. Aí eu deslizo, 5. 6 cliques para ensinar ela a esperar. Ou eu posso vir aqui, se a palavra essencial já estiver na frente, eu coloco esperar. 6 cliques. Para uma criança dispráxica, gente, 6 cliques é muita coisa. Só uma pergunta. O POD, ele tem categorias? Ele tem pastas que ficam subpastas? Fica aqui, ó. Essas são as nossas categorias. Essas, né? Isso. Só que, olha só, se eu quisesse ensinar, digamos, a Júlia a construir uma frase no POD, eu ia ter que navegar entre várias categorias. Então, eu quero falar assim, Júlia, eu quero comer banana. Eu quero ensinar ela a montar essa frase, né, para ela conseguir comunicar, eu quero comer banana. Então, ó, eu quero, e esse quero fui eu que coloquei, porque não tinha na página, mas senão seria assim, ó. Eu, mais a dizer, ó, eu tenho uma ideia. Ó, aí aqui já abre nas categorias, Silvânia, ó. Eu quero, ó, comer banana. Eu não botei o quero aqui, porque eu estou trabalhando com as funções comunicativas. Então, ó, eu tenho falado, eu quero dizer algo para você. Eu quero dizer algo para você. Ó, eu quero fazer uma atividade. Eu quero comer. Quero comer, e dentro da categoria de comer, eu coloco a comida que eu quero. Ó, eu, banana, eu quero comer banana. É diferente se eu fosse para um sistema core. Olha quantos cliques. Mesmo assim, eu ensino através das funções. Eu não estou ensinando a frase. Ó, aí se eu tivesse um sistema core, ó, eu quero, aí eu venho nos verbos, ó, comer, comida e bebida, lá, cenoura, fruta, ó, eu quero comer frutas. Então, se essa criança, ela está em nível de estruturação de frases para se comunicar, o mais indicado é o core. Se essa criança ainda não está a nível de estruturação de frases, eu posso ir para o sistema mais simples. E o sistema, todos os dois, tanto quanto o POD, tanto quanto o core, meninas, eles vão avançando, eles vão crescendo. Então, assim, é que nem vocês pensarem assim, olha, a criança ainda não fala. Não faz sentido eu ensinar ela a construir frases se ela ainda não fala. Vocês concordam comigo? Eu tenho que ensinar ela a se comunicar, a função da comunicação. O POD, ele foca nisso, função comunicativa. São aprendizagens diferentes. Então, quando eu for escolher qual é o melhor indicado, eu tenho que saber qual é o nível dessa criança primeiro. Se ela tá... A Luciana perguntou, posso começar com um e migrar para outra? Ou, de repente, começar com baixo e depois ir para alta? Pode sim, Luciana. Normalmente, a gente faz isso, a gente migra de sistema mesmo, tá? E eu, Ana, na minha clínica, eu trabalho tanto com alta quanto com baixa. A gente precisa ensinar as nossas crianças a usar as duas metodologias. Então, pode começar com baixa e ir para alta. E pode trabalhar com as duas formas, tá? Então, primeira dúvida. Tem que ser sistema robusto. Todo mundo entendeu? Por que tem que ser sistema robusto? Porque desenvolve todas as funções comunicativas em diversos contextos comunicativos. Qual é o melhor sistema? Tem que fazer avaliação. Teve uma mãe que colocou que a criança não conseguia desenvolver a conversa, ela não sabia como fazer isso. O que acontece, gente?
Primeiro, precisa saber quais são as funções comunicativas para você saber desenvolver. Então, conversa com a fono para ver se a avaliação está completa, para você saber qual é a função que você tem que trabalhar. Então, por exemplo, eu quero ensinar a minha criança, deixa eu apagar aqui, eu quero ensinar a minha criança a falar que quer ir no banheiro, por exemplo. Só que eu preciso saber se ela sabe solicitar. Se ela não sabe solicitar, eu vou buscar alguma palavra para representar aqui, por exemplo, ajuda. Ou quero, que também vem para solicitar. Ou ir, que também representa uma solicitação. Então, eu vou buscar, eu não vou ensinar a palavra banheiro, eu vou ensinar a função de solicitar. Porque essa função, ela vai poder generalizar na vida dela. A gente não trabalha com vocabulário específico, a gente trabalha com função comunicativa, tá? Essa pergunta, eu estou achando esse pod tão difícil, tão robusto demais, né? Porque a gente usa o Let Me Talk, mas ele não é tão, ele é robusto, mas não é tanto, né? E a gente consegue, assim, a gente criou algumas categorias, a gente foi de acordo com a necessidade dele, da comunicação dele, e assim, a gente já vê que tem uma aprendizagem difícil, ele já consegue fazer algumas frases, né? Ele já solicita o que quer, sabe? Ele já pede, ele já diz sim, diz não, mas eu estou achando esse pod muito grande, até eu estou achando assim, de repente só está vendo e acha difícil o manuseio dele, né? Mas a gente vê muita informação. Então, Silvânia, é legal essa tua pergunta, porque o que acontece? O Let Me Talk, ele é um sistema limitado mesmo. Então, como você falou, a gente criou em cima das categorias, em cima do que ele precisa. Mas, será que tem todas, de fato, as categorias que ele precisa? Será que esse sistema não está incompleto? E segunda coisa, o que acontece? Essa é uma das dúvidas. Será que a gente começa com pouco e depois aumenta? O indicado é a gente já começar com muito símbolo. Porque, às vezes, meninas, a sua criança quer comunicar algo que não está ali. Por isso que precisa ter bastante símbolo. Por isso que precisa ter bastante categorias. Por isso que precisa ter diversas funções. Porque se a gente tem um sistema limitado, ele não vai conseguir. Então, Silvânia, E o pod você falou... no tablet? O pod, Oi? O pod, ele funciona no tablet? Ele funciona no iPad só. O iPad, né? E aí, o que acontece, meninas? Tem essas limitações, né? Um pod, ele funciona só em iPad. Em Android, funciona o CogDrop, que é um sistema muito indicado, é bom. O difícil tem que traduzir, tem que organizar, tem que planejar. E é isso que eu estou falando para vocês. Por exemplo, Silvânia, vou dar um exemplo. Hoje, a sua criança, ela consegue ter, ela tem intenção comunicativa? Tem. Tem. Às vezes ele diz assim, ele quer uma coisa, tem dia que ele fala bem legal, eu quero batata, dia que ele fala que não entende. Vai lá, pega o seu tablet, o que é que você quer? Às vezes ele quer um doce, às vezes tem uma coisa que ele quer, ele vai querer. Eu quero, ele vai lá na pasta, onde a gente colocou toda essa parte dos pronomes, ele vai lá na pasta comida e bota comida. Eu quero isso. Onde você quer ir? Vamos, você quer ir para o shopping? Eu quero ir para o shopping. Ele escolhe o local, tem os locais, tem as pessoas, entendeu? Aí ele já consegue fazer a comunicação, ele já consegue entender já. Isso. Sabe? Então, só que é isso que acontece. A gente tem que desenvolver outras funções comunicativas para além da solicitação. Porque a gente não se comunica só para pedir, vocês concordam? Eu tenho certeza que você quer que o seu filho chegue e ele conte para você como foi a escola. E para isso, precisa desenvolver funções comunicativas, que passa para além do pedir. A Sueli perguntou, o que é uma intenção comunicativa? Intenção comunicativa é eu querer comunicar algo. Se hoje a sua criança não tem essa intencionalidade, eu querer me comunicar para alguém, porque eu quero que você me atenda, eu quero uma resposta, eu não vou me comunicar.
Isso acontece, isso é um dos grandes desafios para as pessoas com autismo. Essa intenção comunicativa, ou ela não existe, e daí precisa ser desenvolvida, ou ela é muito baixa. Esse que eu queria só que me respondesse essa questão. A gente leva ele para a padaria para ele comprar pão. Aí só que a gente já tem lá uma frase, a gente criou uma pasta para colocar a frase que ele vai fazer. Eu quero 5 pães. Ele monta 5 pães. Ele monta a frase e ele solicita lá. Ele monta a frase do que ele está querendo comprar, né? Aí ele vai, assim que ele faz, repete o próprio tablet fala. Ele vai e fala para a pessoa, eu quero 5 pães. Aí a mulher vai, tá certo, a mulher pega. Aí quando dá ele fala, obrigado. Mas, assim, foi uma frase criada dentro de uma categoria que a gente criou para poder fazer essa comunicação, tá entendendo? Para ele poder falar, a gente está indo para uma padaria com ele para ele comprar o pão, entendeu? Aí, Então, Silvânia, mas o que acontece? Vocês estão fazendo de forma a treinar. Comunicação, a gente não treina. A gente desenvolve. E por que eu estou te falando isso, Silvânia? Você está treinando o seu filho, ele lá, eu quero 5 pães. E se ele quiser chegar na padaria e falar, eu quero comer pirulito. Eu quero pirulito. Ou ele quer falar assim, não gostei desse pão, me dá uma massinha. Ele vai saber? Não. Sabe por quê? Porque você está treinando. Então, a gente precisa desenvolver função comunicativa, não é treino. Quando eu digo função comunicativa, meninas, são formas de comunicar. Solicitar, comentar, fazer pergunta, responder pergunta, sim ou não, cumprimento social, fazer escolha. Só de solicitar, existem mais de 5 funções comunicativas dentro do solicitar. Objeto ausente, objeto presente dentro do meu campo de visão. Repetir. Então, Silvânia, por isso que eu estou falando para você, é isso que está acontecendo, o desafio com o seu filho. Você quer que ele generalize. Só que ele não vai generalizar se você está fazendo treino. Não é essa forma que se desenvolve comunicação alternativa. Então, precisa sentar e conversar com a sua fono, que precisa estruturar melhor esse plano, porque, vou dar um exemplo. Se ele chegar lá na padaria e falar assim, eu quero 5 pães, aí o padeiro vai falar para ele, eu não tenho 5, eu tenho 2. O que ele vai fazer? Ele não vai ter resposta. Por isso que a gente precisa desenvolver função comunicativa, não é frase com ele. Eu tenho que fazer ele pensar na mensagem. É isso que a função comunicativa faz, fazer ele pensar. Bom, eu acho que é muito cansativo e não vejo, eu não vejo sentido aquilo ali, entendeu? Mas só que como a gente não tem certeza de tudo, como a gente não sabe tudo, a gente está vendo, a gente tá vendo que o negócio não é legal, mas a gente não sabe para que caminho seguir, entendeu? Não, eu te entendo perfeitamente, mas eu acho que está faltando mais estrutura nesse plano da sua criança. Não é o caminho de ensinar ele a construir frase. Não é o caminho ensinar ele. Ele precisa primeiro saber qual é a mensagem que ele quer enviar. Ele precisa saber isso, né? E aí, meninas, são várias coisas para a gente poder conversar. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para responder. Então, ó, sistemas de comunicação, tá? Aqui que eu mostrei para vocês. Deixa eu pegar aqui outra. Então, o vocabulário essencial, ele vai conseguir. Aqui são algumas palavras de vocabulário essencial. Eu, ajuda, quem, onde, ela, pegar, diferente, isto, acabou, volta, abrir, quando, fazer, posso. Silvânia, são todas essas palavras e mais muitas outras que a gente tem que ensinar a sua criança a usar com função. Tá? Aí aqui o pode, como eu falei para vocês, o core, aqui o PEX, tá? Não é um sistema indicado mais. Se hoje vocês estão no PEX, eu sugiro vocês a transitarem para um sistema robusto, tá? E aí, a gente precisa pensar sempre na necessidade da criança. Porque
Muitas de vocês perguntaram assim para mim, né? Por onde começar? Eu acho que essa é a grande dúvida de 100%, né, meninas? 100%. A Letícia perguntou por onde começar. Lê, eu acho que antes de vocês escolherem qual é o melhor método para o seu filho, você precisa entender todos esses detalhes, princípios, o que é um sistema robusto, o que é palavra essencial, o que é modelagem. O que é modelagem? Modelagem, meninas, enquanto eu vou conversando com a minha criança, eu vou apontando para dar ênfase nessa mensagem que eu estou dando. Então, Silvânia, não é eu ensinar ele a construir frase para ele comunicar. É eu chegar lá na padaria e falar, olha, filho, você quer comprar 5 pães. Então, como que a gente pode fazer para pedir 5 pães? Eu quero comprar 5 pães. Eu posso começar com um símbolo só. Depois eu posso ampliar. Quero comprar 5 pães. Aí eu vou lá no mercado e ensino ele. Quero comprar uma batata. Quero comprar um chiclete. Quero comprar uma calça. Eu vou ensinando a função. E aqui eu estou usando só o verbo comprar, mas eu quero ensinar ele, eu quero ir embora. Isso é função de solicitação. E a solicitação pode caber em vários contextos da nossa vida. Então, eu ensino às nossas crianças essa linguagem através desse apoio, apontando para a figura enquanto eu converso, enquanto eu dou esse contexto comunicativo, enquanto eu ensino. Então, por onde começar, meninas? Primeiro, a gente precisa saber o que é um sistema robusto. A gente precisa saber quais são essas bases, esses princípios, esses detalhes, modelagem, o que eu, enquanto parceira de comunicação, preciso fazer para ensinar meu filho a comunicar. Aí a fono vai ter que fazer uma avaliação. Quais são as funções comunicativas? Quais são os comportamentos comunicativos? O que ele está querendo comunicar? Aplicar protocolos de avaliação, construir todo o planejamento. E aí a fono vai falar assim para a mãe, Letícia, olha, vamos fazer o planejamento de vocês dentro de casa, eu quero saber como é que é a sua rotina. Quando a gente acorda, a gente faz isso, no almoço a gente faz isso, à tarde ele vai para terapia, tal. Então tá, na hora do almoço, Letícia, vamos trabalhar a função de solicitar, porque comida normalmente é um momento legal que ele pede por algo. Eu posso ensinar comentários durante a alimentação. Ai, Ana, mas como assim comentário? Ué, quando tá comendo, que gostoso essa comida! Eca, eu não gostei, achei ruim. Ai, mamãe, não gostei desse, vamos trocar? Outro. Então, eu acabei de outro, é uma solicitação. Então, comentário e pedido. Então, é isso que a fono tem que sentar com vocês, meninas, e investigar como que é a rotina de vocês. Ver quais funções hoje vocês conseguem desenvolver, e aí escolher palavrinhas, essas palavras essenciais que a fono vai falar, mamãe, Letícia, na segunda-feira eu quero que você modele o símbolo do mais, que você modele o símbolo do que ruim e o símbolo do não. Na segunda-feira. Na terça-feira, a gente vai criar um planner para você dessas palavras. Na quarta-feira, um planner. Na quinta-feira, um planner. Todos os dias. Em cima da rotina de vocês. E aí eu vou expondo essa criança às funções comunicativas, a contextos diferentes, a ambientes diferentes, e aí a criança começa a generalizar. E ela vai aprender, porque todas as vezes que vocês apontam, vocês estão ensinando. Então, ela vai começar assim, opa, a minha mãe, quando ela fala mais, me oferecendo mais, ela aperta nesse botão. Então eu já sei que para eu pedir mais, eu vou apertar esse botão. E aí, meninas, o que acontece? A gente precisa sempre validar a comunicação multimodal que eu falei para vocês. Nem sempre a sua criança ela vai pedir mais, Silvânia, falando mais ou apontando mais.
Talvez ela vai pedir mais olhando para a comida lá em cima do armário e olhar para você. Aí você vai ver que ela olhou para a comida e olhou para você, você vai validar. Nossa, João, eu tô vendo que você tá olhando lá para a batata frita, então eu acho que você quer mais. Eu acho que você quer mais. Vou lá pegar e eu dou a batata para ele. Deixa eu ver o quê. Então, para ampliar vocabulário, para desenvolver frases, para saber qual é o melhor sistema, tudo isso precisa fazer uma avaliação, tá? Como está a aceitação das escolas com o uso do eletrônico? A Daniela perguntou. É tranquilo. Na verdade, teve uma escola que no início ficou um pouco resistente pelo medo, né, de machucar, mas, meninas, existe uma lei universal. O direito à comunicação, ela é universal. E na lei da inclusão, está bem claro que as escolas não podem proibir essa criança de se comunicar. E se essa criança ela precisa ter um suporte para se comunicar, obrigatoriamente ela tem que escolher, ela tem que aceitar. A escola não tem essa opção de não aceitar. Então, se vocês tiverem algum desafio, é importante vocês se orientarem referente a isso, sabe? Porque todas as escolas, as que eu trabalho, elas aceitam super e a criança, ela voa, seja com livro, seja com tablet, né? Eu tenho as minhas crianças que têm tablet, eu tenho as minhas crianças que vão com as pranchinhas, todas elas vão muito bem nas escolas, tá? Daí que eu comecei a mostrar para o Cleber, ensinar ele, hoje ele já fala, eu quero mais, o que é que você quer mais? É porque ele já fala um pouco, mais, é tudo assim, apoio de coisas que eu vou ensinando e ele já fica, ele ensina, você quer? Não, ele já fala, né? Foi muito disso que ele conseguiu essa fala. Tá entendendo? É isso aí, Silvânia, mas esse é o caminho. Você tem que ensinar não ele a construir frase, ele não está em nível de frase ainda. Você tem que ensinar ele a usar as palavras essenciais, porque as palavras essenciais vão ensinar as funções comunicativas. Ele não está em fase de construção de frase ainda. Então, o que acontece? Não adianta você treinar frase por frase, ele vai só memorizar, ele não vai entender a função. O ABA, ele ensina o quê, meninas? Treino. Estou dizendo para vocês que comunicação não é treino. Então, nesse caso, a comunicação alternativa não se desenvolve dessa forma, tá? A Lu está falando, para se chegar à construção de frases leva muito tempo, é isso mesmo, leva muito tempo. Por que que leva tempo? Porque ele precisa entender a função comunicativa, o que eu quero enviar de mensagem, aí ele vai entender que ele vai ter que combinar muitos símbolos, combinar várias palavrinhas para construir uma frase, esse planejamento da minha ideia, esse planejamento motor, essa conjunção de... Tem que ter muita bagagem para chegar nessa etapa, sabe? Antes disso... Tem que conhecer várias categorias. Conhecer várias categorias. Exato, tudo isso, tá? Teve uma mãe que colocou no chat que comprou grid e não sabe usar. Eu te sugiro, eu não sei se foi uma fono que te colocou. Aí, se foi a fono, eu acho que é importante você conversar com a fono. Mas eu te sugiro, talvez hoje, já que você está pagando, porque o grid ele é pago, eu te sugiro para o TD Snap. Ele é sem voz, mas ele é de graça. A não ser que você possa comprar a voz e utilize ele, né? Se você usa o grid, eu te oriento a ter um suporte, a fono, tem que conversar com ela. Tem que ter bem organizado, porque se você precisa ter um teclado para usar ele. Em cima das palavras essenciais, tá bom? A Daniela perguntou, tem como usar fotos em alguma situação em vez de imagem? Daniela, em algumas situações, sim, tá? A gente tem que cuidar com a foto, porque a foto, gente, a gente vai usar em momentos específicos. Específico, por exemplo, a minha criança, ela só toma um leite da marca tal, específica de tal. Aí, só naquela ocasião, por exemplo, a minha criança vai para a escola se chama Shalom.
Não, escola é escola, não precisa de foto da escola. Agora, a avó Nena precisa de foto, porque só existe uma avó Nena, a dela. Entendeu? Então, a gente vai deixar fotos para alguns momentos, tá? Já pode abrir, Lê, pode falar. Olha, Ana, muito obrigada, viu? Deixa eu agradecer antes, porque eu entendo essa outra mãe falando. Cada fono ou cada terapeuta que seja, segue um método. E aí a gente fica meio perdida mesmo, né? Só que aí é aquilo que você falou, a gente precisa avaliar a nossa criança. Em qual etapa está, se está tendo intenção ou não. Várias coisas, né? Não é só o conversar, né? Que a gente quer o diálogo. Mas aí me vem à cabeça, assim, olha só, né? Eu faço curso, já fui em palestra de apraxia da fala, acabei de fazer um curso inspirado pelo autismo. E cada vez mais as dúvidas surgem, não adianta, né? No caso, ele vai na foniatra, né? E ele tem 4 anos hoje. Só que a gente faz terapia desde 1 ano e 8 meses, vamos colocar aí. E ele também vai na fono. Ambas, a minha pulga atrás da orelha sobre a apraxia da fala já veio, né? Ambas falam que não. Mas a pulga minha continua ainda, sabe? Eu vi que você faz, né, a avaliação da apraxia da fala, né? Isso. Como que faz, assim, a mãe fica e outro lado não? A gente mantém o tratamento, assim, as terapias do jeito que ela propõe. Eu gostei Então, muito de... Lê, a apraxia de fala, inclusive, gente, não sei se vocês conhecem Autismos, Instituto Autismos, tem uma ONG chamado, tá? Eu faço parte. Essa quarta-feira, agora não, quinta-feira, eu dei uma aula de graça sobre apraxia e autismo. Vocês podem entrar ali no Instagram, acho que eu vou botar aqui, @autismos, tá? Assim, ó. Vocês entram, vocês vão acessar a bio, vocês vão ver aulas de graça, tá? Então, Lê, te sugiro entrar e olhar. Eu dei uma aula de 1h30 completinha. Eu vou ver. E, Ana, deixa eu só... Desculpa. Ela fica ansiosa, né? Não, pode falar, pode É que falar. assim, você vai falando e vem muitas coisas da cabeça, né? Eu vi também esse da Arasaki, né? Do Flipbook. O Core Words seria o mesmo ou o Core Words seriam outras figuras? É o mesmo, então. É o mesmo. O Tá. Core Words é um método, meninas, tá? O banco de imagens que ele pode mudar. É isso que acontece. Então, do Arasaki, ele vai usar símbolo do banco do Arasaki. Entendi. O que eu uso é o símbolo do PCS, que é um outro banco de imagens. Isso também vai depender. A gente vai então, escolher isso. eu queria uma coisa meio que universal, né? Mas não tem, né? Não, universal, Arasaki é universal. É, né? Universal. Então, PCS também é universal. E você falando do PEX, né? Aqui no interior, sou do interior, só se fala em PEX, né? Eu conheci o POD por uma fono que eu acompanho aqui, ela tem um filho também autista, né? E ela estuda muito, e eu sigo ela e vou atrás. E vou atrás. Porque eu não consigo ficar na mesmice, porque eu não vejo evolução. Então, assim, eu falo, opa, não tá tendo evolução, não tá funcionando. Então, eu vou atrás. Eu leio e pesquiso. E também sobre começar essa comunicação, no caso, né? Eu teria que fazer uma pastinha para todos os ambientes, escola, terapia e família, no caso, né? Isso. Tá. Isso. Lê, você falou da apraxia, né? Seu filho tem diagnóstico de autismo? Sim. Tá. O que Desde acontece? Eu os 2 já vou responder o chat ainda. O que acontece, Lê? Seu filho hoje ele já fala algumas palavras? Tá soltando, sozinho. Ótimo. Ótimo. Então, o que acontece? Primeiro, para a gente fechar um diagnóstico de apraxia, precisa ter repertório de fala. Então precisa um pouco mais ainda. Precisa ter fala para a gente fechar um diagnóstico. 2, precisa ter experiência. A fono precisa ter experiência para fechar esse diagnóstico. 3, Lê, mesmo que hoje você não saiba qual é de fato, se ele tem um transtorno motor de fala, a gente sabe que ele tem um transtorno de linguagem. Sim. Certo? Certo. Para uma terapia, para uma criança com autismo,
e que tem um possível transtorno motor de fala, o indicado é que a gente trabalhe linguagem e aprendizagem motora de fala, independente de qual é o diagnóstico. Então, vou dar exemplo. Hoje vocês trabalham com uma hipótese diagnóstica de apraxia. Ótimo. A fono vai ter que trabalhar a linguagem de qualquer forma. Ou seja, a comunicação alternativa é mais do que indicado para ele. Porque a gente não sabe como é que vai ser essa evolução da aprendizagem motora de fala. Nem se é uma apraxia ou não. É que, assim, ele tá com 4 anos e eu já tô percebendo alguns comportamentos por falta da comunicação. Então, eu nomeio, eu falo o que ele tá sentindo, porém, eu vejo a necessidade dele querer, sabe? E aí desregula e é um choro intenso, então a gente tá nessa fase. Eu acho que tem Precisa que de começar o comunicação quanto alternativa, o quanto antes, tá? E aí não tem idade, tá, Lê? Não tem idade, começa o quanto antes. Já vou Mas, abrir para Ana, você, Silvânia. Ana, é difícil porque aqui é tudo assim, ele é novo ainda, ele é novo. Ele é tão novo que ele já tá com 4 anos, né? Não, vai Então, esperar ele fazer 16 anos para pois colocar, é, porque... pois é. Não, quanto antes, gente. 1 ano e meio já dá para colocar, assim, sistema de comunicação alternativa. Não tem idade. E foi difícil, assim, porque é por convênio, né? Então, até acertar ele já tá na 4ª fono. Infelizmente, o que a gente tem, infelizmente, ainda é ter fonos despreparadas, Com tá? certeza. Eu te ouvindo, nossa senhora, né? Um soco aqui, um soco no estômago, sabe assim? Aí a gente vê o quanto nós mães, ou profissionais, no caso, eu não sei se tem profissionais, que a gente precisa estudar, né? A gente precisa ir atrás, precisa aprender para ensinar eles. E uma coisa que eu vou falar para vocês, assim, gente, eu trabalho com famílias, né, que eu dou supervisão, tem famílias que não têm fono, né? A gente sabe aí, a região Brasil tem locais que não tem profissional. Então, tem como a família implementar a comunicação alternativa? Tem. É mais difícil? É mais difícil. Vocês vão precisar de um profissional fonoaudiólogo? Vão precisar. Em algum momento vai precisar sim, tá? Para fazer essa avaliação, para fazer esse suporte todo. Mas também tem como vocês aplicarem sozinhos alguns protocolos. Tem sim como, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, infelizmente, em algum momento vocês vão precisar de um profissional suporte da comunicação, até para falar para vocês, agora ele está nesse nível, agora a gente vai combinar essas palavras, agora a gente vai tomar essas estratégias. Porque comunicação alternativa é isso, é estratégia. É ferramenta e estratégia. E conforme a nossa criança vai evoluindo e desenvolvendo, a gente vai trocando as estratégias e as ferramentas. Tá? Então, vai precisar. A Dani perguntou aqui, então o ideal seria supervisão para uma fono e não para uma TEABA aplicar. O ideal é vocês terem um profissional. Esse é o mundo ideal. Mas vocês também precisarão de parceiros de comunicação junto com essa criança para desenvolver essa comunicação. De novo, não é treinar, gente. É desenvolver. E a nossa vida, tudo é cheio de oportunidade para a gente modelar a comunicação alternativa, modelar a comunicação, tá? Então, eu vou ensinar ele desde a hora que eu estou brincando com ele de balanço, a hora que eu estou no banheiro, a hora que eu estou escovando o dente, a hora que eu for pedir para minha mãe comida, a hora que eu tiver... Qualquer hora é hora de estimular a comunicação, tá bom? Qualquer hora. Então, agora, aba não trabalha a comunicação alternativa, eu preciso falar isso para vocês. O que dá é para fazer essa combinação de planos, né? Tem um plano da comunicação alternativa, associar com o plano do aba para juntar as metas, tá? Eu não entendi a pergunta da Luciana, quais poderiam ser, tá bom? Daniela, não posso te responder se é ou não é, precisa avaliar a criança, tá? Eu indico vocês, meninas, a procurarem realmente avaliação para tentar intervir, né? Para a gente tentar, mas 9 anos, essa criança já era para estar falando. Se ela tem 9 anos, é bem provável que ela tenha algum comprometimento motor. Se é apraxia, a gente não sabe.
O que a gente sabe é que a apraxia ela é rara. E a grande maioria das pessoas com autismo, elas vão ter um transtorno motor. Então, a gente não sabe dizer se, com 9 anos, ele não fala se é por causa de um transtorno motor, um atraso motor de fala, uma dispraxia. Depende, tem que investigar, por isso que é difícil. A Lu perguntou quais protocolos para os pais aplicarem a matriz de comunicação. Isso. E tem o perfil pragmático também, tá? Que os pais podem aplicar. Pode falar, Silvânia. Não, eu queria saber, no meu caso, assim, qual seria a melhor opção para me tentar mudar, assim, para tentar conversar, né? Para me poder saber mais ou menos o caminho, para me poder ouvir, né? E poder argumentar, né? Assim, se ele está no laser, ela está no talk, né? O que é que a gente poderia... Porque, assim, ele já passou pelo PEC, saiu do PEC, ele começou... Era tanta figurinha que não cabia mais nem dentro de espaço, não tinha mais, não fazia... Não, chegou um ponto de não fazia mais sentido. Entenda. Aí foi quando veio esse talk... Silvana, o ideal seria você colocar dentro do Let Me Talk palavras essenciais, essas assim, ó. E aí você colocar as categorias. Certo. Então, eu posso colocar as palavras essenciais dentro dele, né? Por favor, deve. Tá? Meninas, eu tenho meu tempo também. O que eu queria falar com vocês? Vou aproveitar o gancho. Eu sei que esses desafios de vocês são desafios, assim, todo dia eu recebo essas mensagens, todos os dias, tá? Para quem ainda não me acompanha, tem o meu Instagram, Fonona Phillips. Lá vocês vão ver muita informação. Vocês vão ver as minhas crianças. Todo dia eu posto vídeos com as minhas crianças, a gente usando comunicação alternativa. Eu atendo adulto, então eu atendo de criança a adulto, então vocês vão ver todas as idades, tá? Ó, a Luciana tá falando, sugiro que não invista muito no Let Me Talk. Eu também sugiro, tá? Na verdade, ó, Asterix Grid. É o do Arasaki, né, Lu? Ótimo. Tem esse Asterix Grid, Silvânia. Usar esse, né? Mudar do Let Me Talk para esse, ele é melhor? Porque o Let Me Talk, para ser sincera, eu não sei como é que você tá usando ele ainda. Porque ele foi descontinuado. Ou seja, uma hora ou outra ele vai parar. Vai parar. Tá? Deixa eu copiar aqui esse aqui logo. Asterix Grid. Tá? Então, eu indico ele também. Eu tinha esquecido dele, Lu. Obrigada. Asterix Grid. Ele é de graça, meninas. Vocês podem utilizar. Baixem, olhem, vejam como é que é. Tá bom? Mas, de modo geral, como eu estava falando para vocês, eu recebo essas perguntas, essas dúvidas constantemente o dia todo. Em uma hora, a gente ficou um pouquinho mais de 1h30 aqui, eu não consigo responder todas as dúvidas de vocês, é muita coisa para ensinar, de verdade. O que eu posso falar para vocês é que hoje pode parecer muito difícil, e a verdade é que não é difícil, é trabalhoso. Não é difícil, é trabalhoso. Por que é trabalhoso? Porque tem diversas etapas, tem vários detalhes, são várias coisas para a gente pensar. Estratégia, qual é a melhor estratégia para o meu filho? Nem sempre a melhor estratégia para o filho da Letícia vai ser da Silvana, que vai ser para a Jucineide, que vai ser para a Sônia. Não é assim que funciona, entende? Por isso que é tão difícil. Então, o que eu sugiro a vocês? Vocês comecem a buscar essas aulas, essas ferramentas, para vocês começarem a entender sobre comunicação alternativa e vocês aplicarem. Tá? Agora, eu não sei para quem já está lá no meu perfil, na minha bio tem um link, eu vou lançar agora em novembro, na verdade essa semana agora, um grupo, na verdade um grupo não, um curso para pais sobre comunicação alternativa. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, tudo detalhadinho, para que vocês consigam aplicar em casa. Porque eu sei que esse é o desafio de todas as famílias, todas. As minhas famílias, mesmo as que estão comigo, elas também têm vários desafios. Tá? E aí, gente,
Eu convido vocês, até posso falar para a Lari e compartilhar também, o link é uma lista de espera, vocês vão entrar, se cadastrem lá, e aí, quando vocês vão preencher, ele já faz umas perguntas, vocês coloquem para mim o que vocês querem aprender, porque eu vou formar o curso todo em cima das demandas de vocês. Ana, passa para mim o link que eu vou compartilhar. Nós temos hoje 7 grupos. Eu vou Ótimo. compartilhar nos 7 grupos. Tá? Ótimo. 7, sem contar os de ATs, né? Que eu acho que o PDI e AT, eu acho que nós temos 10 grupos. Ótimo. E aí, meninas, o que acontece? Nessa primeira semana agora, eu vou abrir com preço e só para quem está na lista de espera, um preço diferente para quem está na lista de espera. Então, vocês se cadastrem. Ainda não é para fazer, é só para entrar na lista de espera. Aí eu vou mandar o link direto para o e-mail de vocês. E lá vai estar tudo escrito, o que vai ter no curso, o que eu vou ensinar, todos os detalhes, todas essas informações. O curso vai ser no dia 10 de dezembro. Mas aí vocês já podem se inscrever ao longo dessa semana que eu vou abrir com antecipação. São quantos dias? É só um dia? É um dia só, são 6 horas comigo. Certo. Mas tem material didático? Tudo, completinho. Tudo. Eu vou ensinar vocês da teoria à prática. Tá? Eu não consigo adicionar ninguém. Vocês têm que ir lá, na minha lista e vocês se cadastrarem, tá bom? Ó, Daniela perguntou, vai ficar gravado. O curso vai, de a gente vocês... ela tá perguntando o curso. Pensei, desculpa, eu tô voando, eu tenho déficit de atenção. Voltei. Vai ficar gravado o curso para vocês assistirem, reassistirem quantas vezes quiserem. Vocês vão receber pranchas para poder usarem nas brincadeiras, vocês vão receber pranchas. Eu vou ensinar vocês a fazer essas avaliações. Todo esse passo a passo eu vou ensinar vocês. Tá? Então, Silvânia... precisava. Isso mesmo. Acabou calhando. E eu realmente resolvi fazer... A Lu já me acompanha, não sei quem mais me acompanha. Normalmente, as minhas formações são para fonos, né? Porque eu sei o desafio das fonos em fazer isso. Eu sei como é difícil para elas também. Então, dessa vez, eu resolvi, a minha última turma do ano é para pais. Pais e profissionais, não vai ser só para pais. Então, se você tem uma fono, convida a fono para participar também. Porque aí vocês estudam juntas, vocês pensam juntas nas possibilidades. E nós estamos sempre juntas aí com a vontade de aprender, né? De melhorar a qualidade de vida, né, dos nossos filhos, porque eles só têm a gente. E os professores, eu acho muito bom quando o professor entra. Eu fico feliz demais, porque todo professor devia entrar. Vou fazer um vídeo final aqui, tá? Participem do curso da Ana Philips, que com certeza é muito legal e eu vou participar também. Eu acho que é muito legal quando o profissional, igual a Ana, dá essa abertura para a gente, né? De dar um curso, de trazer conhecimento para os pais. Meu filho tem 15, vai fazer 16 em maio. E aí eu fico lembrando lá, quando ele era pequenininho, vocês falando, o meu tem 4, o meu tem 3, o meu tem 2, né? O meu tem 5. Aí eu fiquei pensando lá atrás, gente, a gente não tinha naquela época do Augusto essas oportunidades que a gente tem hoje de internet, de Instagram, de nada. A gente tinha muito mal um Facebook, que não fazia curso, que não fazia live, que não tinha nada. Então, aí hoje, quando eu assisto os cursos, eu fico lembrando lá atrás, então era isso que a terapeuta fazia com meu filho, então era isso que ela queria chegar, era nesse ponto que ela queria estar, e que pena que eu não posso voltar lá atrás, né, para começar talvez de uma forma melhor, mas o que a gente faz? A gente tem que ter consciência de que a gente sempre deu o melhor, e eu durmo todos os dias à noite, como vocês, tranquila, porque eu sei que o melhor que eu podia foi o que eu fiz pelo Augusto. Se tivesse assim na China, você tem que ir na Lua, eu ia na Lua, né? Se pegar um pedaço de Marte, a gente buscava. Todas as mães são assim. Então, gente, vamos continuar aí com a consciência tranquila, dando sempre o nosso melhor, que tudo vai dar certo em nome de Jesus, viu? E meu objetivo, meninas, muito obrigada, viu, Larissa, pelo convite.
Eu adoro conversar e falar e, enfim, trocar. Eu sei que eu estou muito contente, né, que tem famílias querendo desenvolver essa linguagem das nossas crianças e vocês se abrirem, né? Existe ainda muito mito ao redor da comunicação alternativa, que ela vai atrapalhar a fala, que a nossa criança não vai desenvolver oralidade, isso é mentira, tá bom? A gente precisa realmente instrumentalizar as famílias para que vocês saibam escolher o que é melhor para os filhos de vocês. Porque a profissional fonoaudióloga, ela sabe sobre qual é o melhor recurso, qual é a melhor estratégia, qual é a melhor ferramenta, mas vocês sabem o que é melhor para o filho de vocês, sem dúvida. Então, essa construção, ela tem que ser em conjunta. Só que para que vocês saibam escolher, vocês precisam entender como que se dá esse processo da comunicação alternativa. Então, é fundamental vocês estudarem. Porque eu não lembro quem foi que falou que aconteceu uma situação na escola. É para isso que a gente precisa instrumentalizar nossas crianças. A gente não sabe o que acontece com elas o dia todo, 24 horas por dia. A gente precisa ensinar elas a se comunicarem. Autonomia, independência, tá? Então, contem comigo, tá? Se não puderem participar do curso, tá tudo bem, vai ter live durante esse mês de novembro. Meu Instagram tá lá para vocês me acompanharem, perguntarem, assistirem. Eu tô aqui para sempre dar suporte para vocês. Qualquer coisa, só me mandarem mensagem, a gente vai trocando e eu vou dando apoio para vocês. Boa noite, gente. Se cuidem. Sempre bom estar com vocês. Até mais. Tchau, Maria Júlia. Tchau, Lari. Obrigada.